Boa noite a todos, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja conosco. Trago um abraço a essa amada igreja, a Igreja Batista Reformada em Russas. É um prazer imenso, uma responsabilidade também muito grande ocupar aqui esse púlpito. Espero que o Senhor nos conduza em graça. O tema que me foi confiado é Entendendo a Liderança da Igreja. E já faz um bom tempo que nós, lá em Russas, refletimos sobre esse tema, pelo menos desde o início de 2022. Então, condensar isso daqui em 3 horas vai ser difícil, que é o tempo que nós temos aqui essa noite, né? Vai ser difícil, mas vamos tentar fazer o possível aqui. Então, o meu desafio é trazer um pouquinho da complexidade do que é a liderança na igreja. Essa complexidade se dá justamente ao fato de que nós recebemos a liderança da igreja de uma forma muito diferente do que nós recebemos nas instituições governamentais, nas instituições corporativas. Nós não questionamos com tanta facilidade a liderança dessas instituições como nós fazemos na liderança da igreja. Então, existe um aspecto de complexidade aí. E falar um pouquinho dos 2 ofícios que o Senhor concedeu à igreja, que são os diáconos e os presbíteros. Então, vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, no episódio em que, mais uma vez, o apóstolo Paulo fala com os presbíteros de Éfeso, especificamente o versículo de número 28. Quando o pastor Tiago perguntou se eu traria uma palestra ou uma pregação, eu disse, eu não sei, eu acho que é um pouco dos dois, né? Vou condensar aí. Atos 20, 28 diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Só até aqui. Vamos a Deus em oração. Nosso Senhor, graças damos a Ti, ó Pai, pelo maravilhoso privilégio de estarmos aqui reunidos ao redor da palavra do Senhor. Muito obrigado pela graça de ter sido ensinados sobre a unidade da igreja, sobre o Teu amor que nos une, apesar das nossas diferenças, particularidades, ó Deus. Continua nos ensinando, nos instruindo, ajuda-nos a perceber de forma muito particular também, de forma muito especial, o privilégio que temos de sermos conduzidos por homens, especialmente escolhidos pelo Senhor, ó Deus. É o que suplicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, deixa-me fazer alguma introdução antes de nós chegarmos no tema de fato. A igreja é a instituição mais valiosa da face da terra. Embora muitos não compreendam assim, é assim que as Sagradas Escrituras descrevem a igreja. Não há instituição mais valiosa, mais gloriosa, mais glamurosa, não há tesouro maior na face da terra do que a igreja do Senhor. Nenhuma sequer, nenhuma. Não nenhuma com toneladas e toneladas de ouro, nenhum castelo, nada imponente o suficiente que seja mais valiosa do que a igreja do Senhor. E é verdade que ela é a única expressão visível do reino dos céus na terra. A única. Não há outro lugar onde nós experimentamos a porção de reino, a porção da eternidade na face da terra do que a igreja. Esse é o único lugar, com pessoas ainda imperfeitas, com pessoas ainda doentes, com pessoas enfermas, mas esse é o fato. É a única expressão visível do reino de Deus na face da terra. E por diversos aspectos diferentes, o relacionamento de Deus com o homem, Deus colocou em nós essa necessidade de relacionamento com Ele em um aspecto especial que nós só podemos experimentar com a igreja do Senhor.
Nós não conseguimos experimentar esses aspectos nas nossas devoções particulares, em seminários, em cursos de teologia. Existem aspectos, particularidades que nós só experimentaremos na igreja do Senhor. Existem essas complexidades também que nós enxergamos, mas o fato é que não existe instituição mais gloriosa do que a igreja, e também para o homem, seja ele crente ou não, não existe instituição que detenha maior autoridade na face da terra do que a igreja. Não existe qualquer instituição que tenha mais poder sobre o homem, mais autoridade sobre o homem na face da terra do que a igreja. É assim também que nós observamos as Sagradas Escrituras. Então, embora em alguma medida todo cristão categoricamente ateste isso, olha, não existe nenhuma instituição mais valiosa do que a igreja, a sua empresa não é mais valiosa do que a igreja, a sua faculdade não é mais valiosa do que a igreja, o seu concurso não é mais valioso do que a igreja. Então, acho que dificilmente algum cristão vai dizer o contrário. Com raras exceções. E existem uns estúpidos que falam isso, mas são estúpidos de fato, né? Mas com raras exceções, alguém vai dizer de fato que existe alguma instituição que detenha mais poder sobre a vida do cristão do que a igreja. Eu não estou me referindo àqueles que querem sair pela tangente com aspecto de subjetividade, dizer, não, quem detém autoridade sobre a vida do cristão é a Sagrada Escritura. Nós já acabamos de aprender aqui que Deus determinou que a igreja, por meio dos seus oficiais, instrua justamente as Sagradas Escrituras. É ela que vai ser o prumo de veracidade para ver se a sua doutrina é correta ou não. É a igreja que vai fazer isso. Não existe instituição mais gloriosa, não existe instituição que detenha maior poder, e eu acho que a maioria de nós consegue atestar isso. Só que nós acabamos entrando num aspecto de dificuldade aí para nós aplicarmos isso. Por quê, irmãos? Porque quando nós precisamos sair da teoria e experimentar isso na prática, é aí que vem o problema. Embora todos falem que a igreja é a instituição mais valiosa da face da terra, embora os cristãos também falem que a igreja detém autoridade sobre a vida do cristão, quando nós adentramos no aspecto prático, é aí que nós encontramos problema. Por quê? Porque aquilo que nós concebemos de forma subjetiva, nós precisamos experimentar na igreja local. E aí é que nós encontramos problema. Por quê? Porque quando nós precisamos experimentar isso na igreja local, nós encontramos alguns entraves aí, algumas dificuldades. Por quê? Porque aquilo que nós falamos precisa ser atestado. Nós precisamos provar que aquilo que nós estamos dizendo é de fato verdadeiro, é fruto de contrição real. A grande dificuldade aí é que quando nós precisamos experimentar na vida da igreja local, na vida da igreja prática, nós não conseguimos conceber uma igreja que seja ideal o suficiente, que seja perfeito o suficiente, que seja saudável o suficiente para que nós a enxerguemos como valiosa ou para que nós nos submetamos a ela. E aí nós começamos a colocar vários empecilhos para isso. Geralmente trazendo deficiências àquela igreja, geralmente trazendo deficiência àqueles líderes. Então, naquele meu conceito que até então era abstrato, eu não encontro factualidade. Porque quando eu digo que a igreja é valiosa, eu estou pensando numa igreja no seu aspecto abstrato, é subjetivo, a igreja do Senhor. Eu não consigo colocar na prática isso, eu não consigo determinar que igreja é essa. Quando eu estou nesse mundo de ideias, a igreja do Senhor é valiosa, a igreja do Senhor é gloriosa, a igreja do Senhor tem autoridade sobre a minha vida, então eu atesto isso com muita facilidade. Agora, quando essa igreja é a Igreja Batista do Utinga, quando essa igreja é a Igreja Batista Reformada do Belém, quando essa igreja é a Igreja Batista Reformada de Limoeiro do Norte, quando é a Igreja Batista Reformada em Russas, aí nós encontramos algumas dificuldades. Por quê? Porque aquilo que eu falei se encontra no local onde de fato precisa ser provado.
E naquele mundo de ideias, aquela igreja não é perfeita o suficiente para eu atestar que ela tem autoridade sobre a minha vida e que ela é tão valiosa quanto eu julgo ser. Então, observe, qual é o meu ponto aqui? Nessa relação de crente e igreja, de viver a vida da igreja, de igrejar, nós encontramos simplicidade e complexidade. Nós encontramos objetividade e subjetividade. Nós encontramos relatividades e absolutos, relativos e absolutos. Então existe um complexo nessa diversidade de pessoas que têm uma diversidade de opiniões, diversidade de entendimento, mas que precisa viver em unidade, em harmonia, na particularidade do objetivo das nossas vidas, de que é glorificar o Senhor no corpo local. O meu ponto é, quem são as pessoas que vão liderar toda essa complexidade? Quem são aqueles que irão se gastar recebendo ingratidão? Quem são aqueles que verão a sua saúde, o seu vigor, a sua energia sendo drenados? Quem são aqueles que verão os seus filhos, as suas esposas, a sua família sendo machucados constantemente e mesmo assim não abrem mão? Quem são esses? Quem são esses que apontarão para nós a morte constantemente, embora nós a desejemos com todo vigor, audácia e sagacidade, porque nós pensamos que ali nós encontraremos felicidade, saúde, sucesso, contentamento. Mas na verdade, aqueles que enxergam, como muitos de vocês não enxergam, se vocês não são pastores, presbíteros, aqueles que enxergam de fato estão vendo morte, decadência, deficiência, casamentos arruinados, adultérios, divórcios, corrupções, onde você pode ver um sonho sendo realizado, onde você pode ver um sucesso sendo conquistado. Aqueles, quem são esses? Irmãos, quem são esses? E esse é o nosso desafio aqui, de tentar refletir, num breve período de tempo, sobre esses homens, que não são homens comuns, são homens especiais, dotados por Deus, separados por Deus, munidos pelo Espírito Santo, para pastorear essa complexidade em unidade que é a igreja local, como a expressão visível desse grande corpo invisível que é a noiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós paramos para pensar sobre esses aspectos, é fácil perceber que nós enfrentaremos muitos entraves, muitas barreiras para experimentar a vida da igreja. E é fácil perceber porque os puritanos entendiam que homens piedosos como esses eram dons de Deus para a igreja do Senhor. Quando a gente começa a pensar sobre esses aspectos, não olhando para a nossa individualidade, para as nossas peculiaridades, para as dificuldades que nós temos de deixar pecados de estimação, de deixar pecados que nós achamos que domesticamos. Quando nós domesticamos pecado, nós pensamos que podemos percorrer uma vida de santidade e ainda assim gozar do prazer carnal que aquele pecado dá. Na verdade, nós não domesticamos, eles não são os nossos pecados de estimação, nós que somos o bichinho de estimação dele. Somos nós que temos a coleira sobre o nosso pescoço e ele nos carrega de um lado para o outro, e nós precisamos desses homens especiais que veem isso, que não têm compromisso com a sua felicidade, com o seu sucesso, com o seu glamour, mas tem um compromisso de fazer você cada vez mais parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apesar de você. E esse é o grande ponto da questão. Apesar de você, apesar dos seus projetos, apesar dos seus sonhos, apesar das suas dificuldades e apesar daqueles pecados que nós não conseguimos ver como materiais, apesar da sua ardilosidade, da sua malícia, da sua sagacidade. Quem são esses que veem como Deus vê? Quem são esses que veem como o Espírito Santo os dota para ver? E meus irmãos, o meu ponto também é muito simples aqui. É que
Parece que existe uma máxima entre alguns pastores e entre cristãos de que dizem categoricamente que os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja, os pastores da igreja são crentes comuns, iguais a todos. Isso é mentira, irmãos. Esses homens não são crentes comuns. Esses homens, eles foram dotados de forma especial para ver o que muitos não conseguem ver. Nós acabamos de receber uma instrução aqui sobre os dons. O Espírito Santo que dota para uma função específica no corpo, porque aquele corpo precisa dessa função para a sua subsistência, para ter vida de fato, para representar aquilo que o Senhor da igreja ordenou que ela fosse. Então parece que quando nós pensamos nessa categoria de que pastores são crentes comuns, mas que apenas exercem uma função específica no corpo, parece que eles estão pensando como crentes e pastores e presbíteros e diáconos como categorias hierárquicas, como categorias de superioridade, como categorias de poder, e não como vocação de fato. E não como vocação cujo peso da responsabilidade, ao mesmo tempo que lhe mata, ao mesmo tempo que suga de você vida, ao mesmo tempo que suga de você vigor, lhe dá um prazer absurdamente indizível. Se você é pastor, você sabe o que eu estou dizendo. Se você é diácono, você sabe o que eu estou dizendo. Um prazer indizível, impossível de ser calculado, porque você foi dotado de tal forma, cujo sentido da sua vida se encontra ali. Muitos se desgastam para passar no concurso público, muitos se desgastam para galgar degraus numa empresa, muitos se desgastam para ascensão acadêmica, muitos se desgastam para amontoar patrimônio, e outros não. Outros se desgastam para edificar almas, para curar espíritos. Era assim que os pastores eram vistos, médicos de almas. Foi perdido isso. Os psicólogos são vistos assim agora, né? Os psiquiatras são vistos assim agora. Os pastores, eles foram relegados à marginalidade de igrejas egocêntricas, carnais e imorais. Esses homens foram dotados por Deus de forma muito especial para pastorear almas, para curar espíritos, para dar forma à noiva que está se tornando cada vez mais virgem. Ela não é virgem ainda, ela não é imaculada ainda, mas através dos dons de cada crente, sob a liderança, supervisão de homens assim, ela se tornará então limpa, completamente limpa, bela, imaculada, virgem, para se apresentar ao seu Senhor. Esses homens não são homens comuns. Esses homens são dotados pelo Senhor de forma especial. O pastor Mark Dev, naquele livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, ele faz uma síntese aqui dessa liderança da igreja, e eu quero ler para vocês, para a gente entender aqui. A liderança eclesiástica não deve ser assumida como uma resposta aos dons ou oposição seculares, aos relacionamentos familiares ou como reconhecimento da amplitude do serviço da igreja. A liderança da igreja deve ser confiada àqueles que parecem evidenciar em sua própria vida e são capacitados para promover na vida da igreja como um todo a obra santificadora e edificadora do Espírito Santo. Então, observe essa síntese teológica aqui. Dificilmente você discordaria dela, dificilmente você proporia uma síntese diferente. Agora, o ponto é justamente esse. Se nós sabemos quais são os papéis, o papel dos nossos líderes, da liderança da igreja, ao cobrá-los, por que nós não sabemos ao nos submeter a ele?
Não é por acaso que Tiago alertou em sua epístola. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Cuidado! E é pisando em ovos que homens assim lideram. É pisando em terreno santo que homens assim lideram. Existe tanto uma expectativa quanto o rigor maior sobre esses homens. Por isso eles podem ser instrumentos de bênção e instrumentos de maldição. Nós conhecemos a passagem tão conhecida do profeta pré-exílico Oséias, cuja própria vida foi testemunho e ilustração dolorosa da corrupção do relacionamento do homem para com Deus, quando ele diz: o meu povo está sendo destruído. Por que o meu povo está sendo destruído? Porque lhe falta conhecimento. Por que lhe falta conhecimento? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Eu também te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. E então há aquele aspecto de representatividade, de que o guia ele conduz para onde os seus olhos enxergam e infundirá o conhecimento que traz mais prazer ao seu coração, quando ele diz: visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Talvez, irmãos, realmente, a grande questão seja a forma como nós concebemos a liderança no coração. Talvez nós não sabemos de fato o que é liderança eclesiástica. Porque se você for para lideranças corporativas, governamentais ou qualquer outra instituição, você vai considerar assim: olha, o contraditório é valioso. Nós temos que ter pessoas que pensam de forma divergente, nós temos que ter pessoas que pensam de forma diferente para enriquecer o debate, para enriquecer as ideias. Mas isso não se aplica na igreja, irmãos. Isso não chega nem perto de se aplicar na igreja. Por causa de quê? Da unidade. Simplesmente por causa disso. Se você pensa diferente, se tem um corpo de presbíteros, se tem um conselho de liderança da igreja, e ali tem alguém que pensa divergente, não há riqueza, não há harmonia, não há unidade. Quando nós pegamos essas categorias que nós aprendemos no mundo e então imputamos à igreja, nós pensamos que somos sábios, mas nós causamos a própria deficiência. Nós somos vacilantes. A sabedoria do mundo é absurdo aos olhos de Deus. Absurdo. Liderança exige fé. Liderança não exige aceitação por convencimento. Os líderes da igreja não precisam lhe convencer para você ser liderado. Não precisa lhe convencer para você seguir. Liderança exige confiança. É a entrega do coração por parte dos liderados. Nós estamos num absurdo, vivendo um absurdo que expõe corações e nós não percebemos. Existem influências nas mídias sociais que têm mais autoridade sobre o seu coração do que os seus pastores. Muitos. Existem influências que fazem com que você mude de comportamento, mude de medicação. E os seus pastores não conseguem chegar perto de causar uma mudança na sua vida. Eu conheço irmãs que deixaram de tomar anticoncepcionais por causa de uma live de uma influência. Uma live de uma influencer. Agora, perceba, por que há tanta dificuldade em se submeter a homens que você sabe que pleiteará por sua alma? Se nós pudéssemos ter um pouquinho, mas só um pouquinho, de uma visão espiritual que todo crente deveria ter, nós entenderíamos que é uma batalha espiritual, a submissão aos líderes da igreja. Nós enxergaríamos que, como Paulo diz, não é contra o sangue ou contra a carne, mas nós amamos tanto a nossa carnalidade, nós somos tão seduzidos pelo nosso ego, que nós simplesmente não queremos aceitar. Nós não queremos aceitar. Liderança é fé. É fé. Você se entrega. Você confia. E essa está a beleza da igreja batista.
Porque na Igreja Batista, nós não recebemos indicação de presbitério exterior à igreja, de pastores que vão nos pastorear, não. Nós escolhemos os nossos próprios pastores. Então, se eu reconheço alguém como munido pelo Espírito Santo e apontado pelo próprio Deus para ser o meu líder, por que eu não me submeterei? Porque se eu faço a primeira profissão, se eu fizer a segunda em rejeição, eu contenderei com Deus. Não é contra homem, mas é com Deus. Daí então também eu acho que falta mais ousadia dos pastores. Falta mais ousadia dos pastores de entenderem quem são e colocarem carnais na parede para que entendam que não é contra homem, mas é contra o próprio Espírito Santo de Deus que pleiteiam. Liderança não equivale a submeter por influência. O pastor não é uma influência. O pastor não precisa lhe convencer. O pastor, ele precisa da sua submissão como uma representação visível de que você se submete a Deus. Porque é na igreja local onde aquilo que é teoria se encontra com a prática. É na igreja local. É na igreja local que você vai experimentar o que é de fato amar o seu irmão, como foi dito aqui, quando ele pisa no seu calo. Quando você só o suporta porque enxerga nele o Espírito Santo, porque talvez nem os seus familiares lhe suportam tanto, porque você só o ama porque você reconhece a sua profissão de que nasceu de novo. Daí então, porque afinidades é uma doutrina cunhada por Satanás no inferno. Não existe esse negócio de afinidade no corpo de Cristo. Não existe. A única afinidade que existe no corpo de Cristo é a afinidade do Espírito Santo. E aí todos têm. Eu não me dou bem com o irmão ali porque eu não tenho muita afinidade com ele. Olha Satanás falando. Olha, o Satanás falou. Não, mas é porque ele tem um jeitinho assim. Agora com aquele outro irmão, o santo bateu. Olha Satanás falando de novo. E aí, irmãos, talvez, se nós pensarmos nesses aspectos de complexidade, esse pouquinho que eu já falei até aqui, nós precisamos de pastores, de líderes, que algumas vezes lance mel para nos atrair, e outras vezes lancem vinagre para nos mostrar o ardor do pecado, o ardor das nossas escolhas. Esses homens que equilibram essa simplicidade e essa complexidade. A liderança da igreja sempre fez parte da estrutura do plano de Deus. Sempre. Deus sempre conduziu o seu povo por meio de intermediários, irmãos. Sempre, sempre. Foi assim na antiga aliança, é assim na nova aliança. Deus sempre teve intermediários para conduzir o seu povo. Nós vemos os dois ofícios na antiga aliança, profetas e sacerdotes. Nós vemos os dois ofícios na nova aliança, presbíteros e diáconos. Sempre há, como também sempre há aqueles que rejeitam. Então, vamos observar um pouquinho só, e eu gostaria de focar mais não no perfil do diácono e do presbítero, mas mais na função do diácono e na função do presbítero. Mas antes disso, vamos observar um pouquinho só quem são os diáconos. Então, eu vou construir uma definição aqui. Então, eu vou dar uma definição básica. Primeiramente, os diáconos são homens imitáveis, modelos para toda a igreja. Homens imitáveis, modelos para toda a igreja. Então, entenda, embora habilidades sejam necessárias, na descrição dos diáconos, nós não vemos nenhuma habilidade ali sendo descrita. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, pode abrir aí. Por quê, irmãos? Existe um caráter qualificado sendo enfatizado aqui por Paulo. E isso o diferencia dos presbíteros. Nos presbíteros nós observamos uma qualidade ali, apenas uma qualidade sendo descrita no mar
uma capacitação, sendo descrita, num mar de qualidades de caráter ali. E nós vamos perceber essa função para isso. Então, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8, eu vou ler bem rápido aqui para a gente passar mais adiante. Semelhantemente, quanto a diáconos, Paulo parece que está orientando a Timóteo aqui a colocar ordem na separação. Talvez não havia essa ordem, por isso muitos lobos tomaram lugar ali. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, que é o contrário do que ser hipócrita, não inclinados a vinho. Aqui ele não está dizendo que não deve beber vinho, ele está dizendo que você não deve ser escravo do vinho, não deve ser preso a um vício, não cobiçoso de sórdida ganância. É interessante, porque como os presbíteros, a posição que ele ocupa ali facilita muito a manipulação e a extorsão. Então, nesse homem deve ser visto esse aspecto de generosidade, não preso à materialidade, ao dinheiro ali. Ele não é inclinado para isso. Versículo 9, conservando o mistério da fé com consciência limpa, ou seja, algo que não lhe acuse. Também sejam estes primeiramente experimentados, ou seja, passado por escrutínio, equivale aqui a não ser neófito, e se mostrarem irrepreensíveis, ou seja, aprovados, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Então, até aqui, nós conseguimos ter acesso ao perfil dos diáconos, daqueles que devem ser separados para o diaconato, mas nós não sabemos ainda as suas atribuições, nós sabemos quem esses homens são. No versículo 13, surge aqui uma promessa diante desse ofício, sendo exercido adequadamente. É ligado justamente à execução da função, ao exercício do ofício. E isso é importante porque, diferentemente dos presbíteros, o ofício diaconal bem-sucedido é justamente aquele que menos aparece. O diácono, ele serve nos bastidores. O diácono, ele serve na retaguarda. O diácono, ele serve em anonimato, bem diferente do ofício exercido no presbiterato, bem diferente desse. Então, um diácono que serve bem a sua vocação, ele faz, é que nem um profissional de TI. Tudo funciona, mas ninguém sabe que ele existe. Eu trabalhei com TI. Eu dizia assim, nunca terá uma foto de um funcionário de TI na empresa dizendo funcionário do ano, porque o pessoal só sabe que ele existe quando o servidor para. Só quando dá problema que o pessoal sabe que ele existe. O ministério diaconal é justamente esse. A igreja funciona harmonicamente. Problemas são antecipados, sequer chegam aos pastores, porque muitos desses problemas que são pertinentes a eles são resolvidos previamente e apenas um relatório é passado para os pastores. Olha a promessa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa proeminência. E é interessante porque se você perceber esse aspecto de bastidores, de anonimato que ele exerce, diz respeito justamente ao fato de que ele não almeja isso. Ele não almeja a proeminência. Ele não almeja notoriedade. Ele se satisfaz pelo serviço que presta, embelezando a noiva sem ser visto. Alcançará justa proeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. E é justamente observando essas atribuições que nós podemos conhecer melhor as funções. Então vamos passar aqui para Atos capítulo 6, para nós percebermos quais são as funções aqui. E aqui eu vou construir um pouquinho mais a definição do que é um diácono. O que é um diácono? Um diácono é um homem imitável, um homem sábio, separado e dotado por Deus para o serviço de edificação da igreja. E é justamente observando a
aquilo que exigiu o ministério diaconal, que nós percebemos a importância da sua função. Vamos ao texto de Atos 6. Ali nós aprendemos que foi a necessidade que gestacionou o ofício. Primeiro veio a função, para depois veio o ofício. Então aqui nós vemos a necessidade da função, apontada pelos apóstolos, e só depois nós vemos Paulo estabelecendo o ofício aqui. Então primeiro veio a função por necessidade. E por isso nós não precisamos de muito tempo, irmãos, e atenção para nós percebermos que o ministério diaconal vai muito, mas muito além de zeladoria. Talvez quando os apóstolos falam aqui para organizar a mesa, parece que o pessoal entende de fato, literalmente, que é só botar o pano, o café e o bolo na mesa. Não é isso. Por que foi necessário organizar a distribuição? Esse é o grande ponto da questão. Por que foi necessário? Vamos ao texto. Ora, naqueles dias multiplicaram-se o número dos discípulos. Olha como é interessante. Com o aumento vem a desorganização. Então precisa de uma estrutura para organizar. E aí o motivo da função, ou o motivo do ofício é esboçado aqui. Houve murmuração dos helenistas, judeus helenizados, contra os hebreus, ou seja, a unidade que eles tinham foi maculada aqui. A harmonia que eles tinham foi encurralada aqui. Chegou-se numa bifurcação em que a unidade e a harmonia não estavam sendo mais experimentadas. Por quê? As viúvas deles estavam sendo esquecidas dos helenistas na distribuição diária, que quer dizer desarmonia, falta de unidade. Então, diante disso, os 12 convocam a comunidade dos discípulos, ou seja, a igreja, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, ou seja, resolver aquilo que estava causando desarmonia, resolver aquilo que estava causando falta de unidade, era necessário para desentulhar o caminho da palavra de Deus, o caminho dos apóstolos. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, as quais lhe encarregaremos, outorgaremos, consagraremos deste serviço, dessa necessidade. E quanto a nós faremos aquilo que é pertinente a nós. Então lembra, quem substituiu os apóstolos foram os presbíteros. Os profetas foram substituídos pelos apóstolos, os apóstolos foram substituídos pelos presbíteros. E quanto a nós não conseguimos fazer isso agora, nós precisamos continuar. Enquanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, a igreja, e elegeram, então dá o nome de quem elegeram, em versículo 6, apresentaram-no aos pés dos apóstolos. Olha como é interessante, porque os apóstolos precisam validar. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. Observe o detalhe aqui muito interessante, destaque aqui de Lucas. No versículo 1 do capítulo 6, o crescimento encontra um obstáculo. Então, não dá para crescer sem organização. Então, aquela comunidade iria inchar, não iria crescer. Iria ter uma desorganização plena, a doutrina não seria observada, aquilo que eles faziam não seria observada, e um obstáculo é encontrado aqui. Agora, só depois de ser criado essa estrutura necessária para possibilitar o crescimento, é que Lucas atesta no versículo 7, olha o que ele coloca: crescia. O que crescia? A distribuição de pão? O serviço à mesa? O que crescia? A palavra crescia. Olha a função diaconal aqui. Desobstrução do caminho da palavra, desentulhamento do caminho da palavra, para que os presbíteros não se desgastem, ou aqui os apóstolos, não se desgastem com aquilo que não é devido a eles. Crescia a palavra, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, as necessidades da igreja enfatizam a diaconia,
como um instrumento de viabilização e potencialização do ministério apostólico, que é o ministério da oração, que é o ministério da palavra, assumidos posteriormente pelos presbíteros. Então, finalizando a nossa definição de diácono, o que é um diácono? Diácono é alguém imitável, um homem sábio, separado e dotado pelo Espírito Santo de Deus, para o serviço de edificação da igreja, cuja função é manter a unidade e harmonia na igreja e desobstruir o caminho para o ministério da palavra. Vai muito além do que abrir uma porta ou carregar uma vassoura, não vai, irmãos? Vai muito, muito além. Quem são os presbíteros? Mesma forma, eu vou passar rapidamente pelos presbíteros e a gente vai lá para a função. Então vamos lá. 1 Timóteo. Diferente dos diáconos, e aí é um detalhe interessante, os presbíteros são os líderes da igreja. São aqueles que foram separados por Deus para governar a igreja. Obviamente, para que os presbíteros eles possam presidir a igreja, governar a igreja, os diáconos precisam exercer adequadamente a sua vocação. E aí eu preciso fazer novamente aqui uma correção. Ofício, irmão, é vocação, não é posição. Ser diácono não é uma antessala para se tornar presbítero. Não é um grau anterior ao presbítero. Por quê? Porque a igreja ela não faz presbíteros. A igreja ela não faz diáconos. A igreja reconhece aqueles que foram dotados pelo Espírito Santo. Aqueles que já foram marcados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo marcou, a igreja reconhece essa marca. Simples assim. Quando nós pensamos nessa estrutura organizacional, como empresas corporativas, aí nós pensamos que existe um aspecto de superioridade e inferioridade. Não existe hierarquia, não diz respeito a níveis de poder. Sabe por quê? Porque o dom é justamente o poder, a convicção necessária para suportar a função. Porque muitos tentam ser pastores e não conseguem. Porque muitos e muitos tentam viver para pregar a palavra e a sua estrutura familiar é completamente demolida. Porque o Espírito Santo não o capacitou para tal. Então, além dos dons de lidar com a palavra, de liderança, de ensino, um dos grandes dons dos presbíteros, dos oficiais como um todo, é justamente o de perseverança. De perseverança. Porque se o Espírito Santo marcou para a preservação da igreja, o Espírito Santo o preserva no exercício da função. Porque não existe igreja sem oficiais, irmãos. Simplesmente não existe. Então, imagine como é um suicídio coletivo quando a igreja mata os seus líderes. É absurdo, é um suicídio, é loucura. Mas esses irmãos que fazem isso, e isso acontece em toda igreja nós vamos encontrar uma parcela maior ou menor de loucos, toda igreja, né? Lá em Russas tem, já botei vários para correr, mas sempre aparecem uns infelizes, é um negócio de louco, né? Eles vêm vestidos com uma roupinha de ovelha, e dá um cheirinho, tem cheiro de ovelha mesmo, disfarça bem, rapaz. Mas de repente se mostra garras, mostra presa. Aí você tem que botar um infeliz para correr, botar o desgraçado para correr, para não acabar com o rebanho, né? Toda igreja tem, toda igreja. É porque a gente não foi glorificado ainda. Haverá um dia que não, mas terá. Mas por enquanto toda igreja tem, e o Senhor nos dotou para isso mesmo. Nos dotou para lutar com lobos, leões, feras. O Senhor nos dotou para isso mesmo. Esqueci até o que eu estava falando, me empolguei aqui na ilustração. Me empolguei na ilustração aqui, é porque eu gosto de brigar com esses infelizes mesmo, né? Irmãos, não existe hierarquia. Não existe, irmãos. Daí você percebe quem entende a vocação. Quem entende a vocação de ser diácono, nunca vai querer ser pastor. Nunca vai puxar o tapete do pastor. Nunca. Ele vai entender o privilégio de abrir o caminho para o pastor conduzir a palavra.
é o privilégio, é a graça desobstruir, desentulhar. Talvez porque nós pensamos nesse aspecto corporativo, nós entendemos que existe uma hierarquia de poder, de autoridade. Não, simplesmente não existe. O Espírito Santo não fez isso. Ele vocacionou. Olha, esse aspecto de necessidade é impressionante. Desculpa, vai em Tito primeiro, Tito capítulo 1, versículo 5. Quando Paulo deixa Tito na ilha de Creta, ele deixa instruções ali com Tito. Paulo diz a Tito que ele precisa separar presbíteros. Por quê? Para fazer aquilo que ainda não tinha sido feito, justamente porque não tinha presbíteros ali. Então existe, olha como é interessante, foi falado aqui anteriormente pelo pastor Jânio, nesse padrão, existe um padrão com o qual a igreja deve se parecer, existe uma ordem, existe um modelo na qual essa igreja deve se encaixar. É justamente isso que Paulo fala, Tito 1,5 diz assim, por esta causa te deixei em Creta. Por quê, Paulo? Para que pusestes em ordem, olha, existe um modelo, existe um padrão. Para que puseste em ordem as coisas restantes. Ou seja, aquelas igrejas foram fundadas, nós não sabemos por quem, mas existe um trabalho inacabado. Paulo passou ali com Tito, Paulo não poderia ficar, tinha que continuar a missão, e ele deixa Tito ali para continuar essa missão. A missão é justamente moldar a igreja para que, de fato, aquelas igrejas fossem reconhecidas como igreja, ou seja, estabelecer aquela igreja de acordo com a estrutura dada por Deus, para que pusesse em ordem as coisas restantes. E aqui existe algo interessante. Isso nos ensina, irmãos, que embora realmente possa existir, porque aqui em Tito você não verá nenhum momento Paulo falando de diáconos, Paulo só fala de presbíteros. Então é realidade que possa existir uma igreja sem diáconos, mas é impossível que exista uma igreja sem presbíteros. Impossível. Talvez pelo tamanho ali daquelas igrejas, Paulo não exige isso, mas sem presbíteros não. É essencial, é fundamental a existência de presbíteros. E na descrição aqui do perfil dos presbíteros, aí pode voltar para 1 Timóteo 3, Paulo ele mostra 3 características. Quais são as 3 características? Aspiração, capacitação e caráter. E é interessante perceber isso. Por quê? O que é que a igreja faz? A igreja observa e a igreja tem um molde. Qual é o molde? É esse. Existe um molde. E aí nós pegamos essas pessoas e observamos se aqueles que em determinado momento, por exemplo, aspira, ou aquele que em determinado momento ensina, nós pegamos essa pessoa para ver se ela se encaixa nesse molde. Aspiração, capacitação e caráter. É um molde dado por Deus para a igreja, para que aqueles que aparecem se destacar em algum momento para esse ofício, eles possam ser encaixados. Então eu vou ler bem rápido aqui. Aspiração, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. A aspiração é fundamental, porque a aspiração é o combustível da convicção. Naquele momento que nós estamos sendo mais açoitados, naquele momento que nós estamos sendo mais encurralados, naquele momento que parece que nós estamos completamente sozinhos, naquele momento que parece que nós não fomos sequer vocacionados, é a aspiração que vai nos sustentar. Porque a aspiração foi colocada pelo Espírito Santo de Deus para a nossa perseverança, porque Ele nos preserva assim. Então, a aspiração é o combustível da vocação, a aspiração é o desejo flamejante pelo ofício, pelo pastoreio, pela edificação do povo de Deus. A aspiração é fundamental porque será um instrumento de sustento nesses momentos difíceis, mas a aspiração, embora ela seja necessária, ela não é suficiente, porque muitos aspiram e não têm a capacidade adequada e nem um caráter adequado. Então, embora a aspiração seja necessária, nós vemos que a aspiração ela aciona um freio, porque depois disso que esse freio é acionado para a observação, porque o primeiro passo é aspirar, eu quero ser presbítero, ok, você deseja, então freia e vamos lhe analisar agora, é isso que o texto diz, né? A capacitação agora, aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja, é necessário, o é necessário aqui nos coloca num momento de rigor para nós avaliarmos. Esse é necessário, ele vai repetir mais na frente,
significa inevitável, significa indispensável, é obrigatório. É o sine qua non do presbítero aqui, né? É obrigatório, é necessário, portanto, e aí eu pulei para nós irmos para a capacitação, que o bispo aqui ele realça esse aspecto da função do presbítero, né? Seria o supervisor. Uma das funções do presbítero é ser supervisor, por isso que é chamado de bispo aqui. É necessário, portanto, que o bispo seja apto a ensinar. Então, eu pulei. Aqui é a única capacitação do presbítero aqui, descrita aqui. Esse é o dom dado por Deus para a edificação da igreja. Embora essa capacitação ela possa ser desenvolvida, e é isso que acontece, existe um aspecto de capacitação natural. Existe um aspecto, uma habilidade singular daquela pessoa em lidar com a palavra. É quando você percebe que naquela pessoa há uma maior facilidade. Não há tanta luta para com aquilo. Não é tão mortal para lidar com a palavra. Então, embora haja essa capacitação natural dada pelo Espírito Santo de Deus, essa capacitação, obviamente, também é desenvolvida. E diante desse freio acionado, que é o necessário, devido à aspiração, quando nós começamos a analisar, surge um segundo nível de validação. Qual é? É justamente esse da capacitação. Ele aspira. Ele é apto a ensinar, ele tem capacidade a ensinar, ele tem inclinação ao ensino. E da mesma forma, irmãos, embora como aspiração a capacitação seja fundamental, ela também não é suficiente. Então, esses aspectos aqui, essa tríade de aspectos, eles precisam estar unidos. Agora, se você observar, é interessante porque Paulo, ele dedica bem mais tempo descrevendo o caráter aqui. Ele não descreve tanto a aspiração, ele não descreve tanto a capacitação, mas o caráter, irmãos, ele descreve 11 atributos. E descreve 3 cenários nos quais esse caráter será aprovado. Então existe uma ênfase dada ao caráter. É um outro nível de avaliação diante do freio. Sem dúvida, irmãos. Esse é um aspecto de ênfase dado. Por que é interessante isso? Porque o caráter é a redoma de proteção do coração. Se a pessoa aspira, mas não tem o caráter moldado, ela será arrogante, egocêntrica, porque sabe mais da palavra do que os demais irmãos. É um caráter qualificado celestialmente que vai fornecer uma redoma de proteção do coração para que aquela função, aquele ofício seja escravo aos planos de Deus, para que façam aquilo que Deus determinou ao dotá-lo, ao capacitá-lo. Por isso que o caráter aqui é fundamental. E aí é interessante, irmãos, porque às vezes nós não olhamos isso. Com muita facilidade nós elogiamos pessoas que pregam bem. Muita facilidade. Nós elogiamos pessoas que têm uma habilidade muito notória de comunicação. Nós elogiamos pessoas que têm um conhecimento teológico absurdamente profundo. E nós não observamos como ele cria os seus filhos, como ele governa o seu lar, como ele lida com o dinheiro. Nós não observamos. Por quê? Porque nós assumimos uma coisa louca de que aspectos subjetivos não entram em voga na hora da avaliação. É claro que entra, isso se chama discernimento. Isso se chama discernimento. Nós precisamos discernir justamente porque não está notório. Se eu sei que essa cadeira é branca, eu não preciso discernir que ela é branca, porque eu já estou vendo que ela é branca. Discernimento, aí coloca aí o aspecto espiritual. Discernimento espiritual. Deus nos deu isso, irmãos, para nós colocarmos explicitamente aquilo que está implícito na vida da igreja, no dia a dia da igreja. Então, observa o texto aí. Lembra do molde, certo? O Senhor nos deu o molde. Está aqui, o texto é um molde. Aqueles que nós queremos separar para o ofício, precisam encaixar nesse molde. E é interessante, irmãos. Olha, eu vou contar uma experiência para vocês. Nossa igreja fez 10 anos agora. O pastor Janes vai ser o preletor da nossa conferência de aniversário no próximo final de semana. Nós voltamos de Belém e aí já caímos na conferência.
10 anos, desde os trabalhos embrionários. Ele passou um ano num grupo pequeno lá, depois passou um ano sendo enviado vários tipos de seminaristas, aí depois que foi enviado pastor. E aí, nós vimos aquelas pessoas que amavam teologia reformada, mas que não amavam a igreja, deixando a igreja com o passar do tempo. Quando eles começaram a experimentar que pastorear significa lapidar pecadores, e eles, quando eles passaram a considerar que eles seriam os pecadores que seriam lapidados, eles não gostaram do negócio e foram saindo aos poucos. E aí, mas mesmo assim, alguns irmãos antigos ficaram. Não membros fundadores, mas alguns irmãos antigos ficaram. E eu tinha um desejo absurdo, que um desses irmãos, pelo menos um, fosse um oficial da igreja. Pelo menos um. E aí eu mirei o olho em um e orei. E tentava alargar o molde de tudo que é jeito, irmãos. Mas eu tentei alargar esse molde. Não, mas ele é assim, mas eu acho que dá certo. Não, mas a esposa dele é assim, mas não tem problema. Eu acho que aqui, se a gente fizer desse jeito, eu acho que encaixa. E eu tentei. E aí fui vencido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo me constrangeu, não deixou. E aí beleza, mas então eu insisti, irmãos. Eu insisti, lutei com o Espírito Santo. E aí passou um tempo, e aí eu vou tentar de novo, né? Precisando agora separar aqui, vou tentar. E apontei. E aí separei ele assim para ser experimentado. Oh, irmãos. Não durou 2 meses. Não é por afeição, irmãos. Não é por afeição. É o molde. É o molde. Tem que se encaixar no molde que o Espírito Santo determinou. Não são as minhas inclinações afetivas que determinam. Não é o meu querer que determina. Não é por politicagem. É o molde. O molde. Então, observa. É necessário, portanto, e aí vem a lista de virtudes e caráter, que o bispo seja irrepreensível. Esse termo irrepreensível encapsula tudo que ele vai descrever. Ser irrepreensível significa, ele vai dizer, obviamente não é uma lista exaustiva, mas é uma lista fundamental. E aí ele dá 11 atributos. Esposo de uma só mulher, aqui parece que Paulo está descrevendo a fidelidade conjugal. Temperante significa ser lúcido, não ser temperamental, ou seja, não ser levado por explosões emocionais. Sóbrio, autocontrole. É interessante porque esse autocontrole aqui parece desrespeitar a decência sexual. Ser modesto, ou seja, ser alguém digno de respeito, aqui diz respeito à aparência, é alguém que impõe respeito. Gracejos, piadinhas, e assim por diante. Não deve ser característico do presbítero, é aquele que impõe respeito. Porque, cá entre nós, irmãos, um oficial, ele vai viver uma vida de renúncias. Até mesmo no seu desejo de ser engraçado, até mesmo no seu desejo de ser falante. O que vai caracterizar um oficial é a renúncia. Renúncia, 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 renúncia. Hospitaleiro, e aqui é interessante, especialmente numa era em que nós vivemos de individualidades, ou individualista. Individualista, esse termo é melhor. Hospitaleiro, apto a ensinar, é a única capacidade, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, ou seja, gracioso, tolerante, inimigo de contendas, não avarentos. Homens assim, irmãos, homens assim são dons de Deus para o mundo em corrupção. Depois desses atributos, Paulo então fornece 3 cenários nos quais esses atributos eles precisarão ser provados. Paulo constrói como se fossem 3 cenários que vai exigir que esses atributos sejam aplicados. Ou seja, naqueles cenários, esses atributos precisam ser exibidos. Exemplo de cabeça do lar, exemplo de maturidade espiritual e exemplo de caráter. Primeiro, exemplo de cabeça no lar, versículo 4, que governe bem a sua própria casa. Governar significa aqui ser um dirigente adequado, significa ser um líder, significa assume a ideia de um protetor do lar, criando os seus filhos sob disciplina, ou seja, filhos submissos. Lá em Tito 1,6 vai falar de ter filhos crentes, não significa convertidos, mas ter filhos em quem você coloca um credo, coloca uma crença, ou seja, ter filhos confiáveis. Confiáveis de quê? De que reconhece você como um líder.
Eles podem não ser crentes, eles podem sequer ser membros de igreja, mas reconhece a sua autoridade como líder e não lhe envergonha como pai. Você tem filhos assim. Esses filhos, eles não devem serem subordinados, mas dignos dessa confiança. Criando-os com todo respeito, ou seja, com toda dignidade. Pois, e aí então ele vai mostrar o porquê isso é importante, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Segundo cenário, exemplo de maturidade espiritual. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra e encaia na condenação do diabo. Não tenha o mesmo fim que o diabo. É interessante, um comentarista, ele fez um apontamento sobre esse trecho, e eu quero ler para vocês. Ele disse assim, o orgulho é a adoração idólatra de nós mesmos, a religião oficial do inferno. O neófito, ele não conseguirá lidar com a proeminência que ele tem perante o corpo. Não existe metro quadrado com maior poder e autoridade na face da terra do que esse daqui. Não existe. Esse metro quadrado aqui é responsável por conduzir casamentos, por conduzir vidas, por levar vocês a escolhas das quais vocês lidarão para sempre, para sempre. É através desse metro quadrado aqui que o Espírito Santo de Deus usa para criar frestas da eternidade em cada culto, em cada pregação, para que haja um vislumbre da eternidade através desse púlpito aqui. E neófitos não conseguem lidar com esse nível de notoriedade. A imaturidade na fé, ela exibe uma brecha em que a vaidade atua e conduz para que aquele faça as suas próprias escolhas carnais, e não as de Deus. Porque a maturidade faz com que nós nos sacrifiquemos perdendo, e não faz com que nós nos sacrifiquemos para ganhar. E é justamente isso que um oficial precisa: se sacrificar para perder, não se sacrificar para ganhar. Terceiro cenário, um exemplo de caráter. Aqui a aplicação básica é a seguinte: a reputação de seus líderes é imputada sobre a igreja. A reputação da igreja é a reputação dos seus líderes. Pelo contrário, fazendo paralelo com o neófito, é necessário que os presbíteros, tenham bom testemunho, ou seja, uma boa reputação de caráter, a opinião agora não mais dos de dentro, mas a opinião agora dos de fora, bom testemunho dos de fora, a fim de que, para que, agora experimentados, não cair no opróbrio, na depreciação e no laço, na armadilha do diabo. Meus irmãos, quem são os presbíteros? Deixa eu dar uma definição aqui. São homens que governam a igreja, cujo desejo e capacitação para a edificação da igreja foram dotados por Deus, e o seu caráter atesta uma vida de renúncias e sacrifícios para o bom testemunho da igreja, o avanço do reino e a glória de Cristo. Quais são as atribuições de um presbítero? E eu vou ser bem sucinto aqui, porque o tempo já passou. Então vamos lá em Atos capítulo 20, versículo 28, naquele nosso texto. Então existem algumas atribuições que já foram destacadas aqui pelo que nós vimos: a vida de oração e a ministração da palavra. Essas são as atribuições dos presbíteros. Nós já vimos isso de forma muito clara, foi por isso mesmo que nasceu a função diaconal, a vida de oração e ministração da palavra de Deus. Agora observa comigo: atendei por vós e por todo o rebanho, 28, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então eu vou ser um pouco breve aqui, e aí vocês vão lendo, e aí vocês vão observar como isso se aplica. Então, primeiro, uma atribuição do presbítero: pastorear a si mesmo. Atendei por vós. Em primeiro lugar, aqui
Paulo está chamando a um estado de prontidão para a batalha. Prontidão, o termo fala especificamente de uma prontidão, de um alerta diante de perigos. É esse justamente o contexto que Paulo diz, né? Olha, tem lobos e feras aí. Atendei por vós e por todo o rebanho. Então, o termo que ele utiliza faz referência a esse estado de prontidão para perigos. E é por isso que é natural que nós vivamos tensos. Naquilo que você vê uma piada despretensiosa, nós vemos uma porta sendo aberta. Naquilo que você vê apenas um flerte com alguém, nós percebemos uma possível divisão, dificuldade naquele relacionamento, porque pode ser que aquele flerte se torne um namoro, e o namoro pode não ser aprovado pela igreja, e os pais vão comprar a briga daquele filho, daquela filha, e aí pronto. Então, é natural que nós vivamos tensos. Tensos. Em primeiro lugar, sua integridade espiritual precisa ser guardada. Sua saúde emocional precisa ser conservada. Seu bom testemunho precisa ser preservado. Sua família precisa ser guardada como exemplo de piedade. Paulo fala isso a Timóteo também. Timóteo 4:16, 1 Timóteo 4:16, ele fala isso no final da sua epístola 6:20 e 21. Então ele precisa pastorear a si mesmo. Segundo, atribuição, proteger o rebanho. Repete o atendei por todo o rebanho. O mesmo empenho que é oferecido a si mesmo precisa ser oferecido ao rebanho, porque ele vai prestar contas por esse rebanho. Ele não vai prestar conta como cristão diante de Deus somente, mas também ele vai prestar contas pelo tesouro que ele está guardando para o seu proprietário. E esse é o motivo da atenção. É o tesouro que ele está guardando, não é seu. É esse bem precioso que não é dele. E é interessante porque Paulo, olha o versículo 29, quando ele diz, eu sei, aqui é um aspecto profético, é tanto que Paulo interrompe a sua terceira viagem missionária para viajar mais quilômetros para se encontrar com os presbíteros, porque aqui existe um aspecto profético, não é uma possibilidade. Paulo está dizendo que virá perigo, é uma profecia que Paulo está dando aqui, olha, virá perigo, então presta atenção, ele diz, eu sei, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Olha o que ele está dizendo aqui, que é importante. Eles vacilaram nisso, esses presbíteros vacilaram. É por isso que Paulo envia Timóteo. Olha como é interessante. Qual foi a solução para uma igreja em frangalhos? Para uma igreja desfacelada? Qual foi a solução? Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Não foi um programa, foi Timóteo. Um homem cheio de convicção vocacional, senso de missão. Um homem que encontrou um mar de prostitutos ali, que encontrou um mar de falsos profetas, que estava roubando de viuvinhas e abusando de viuvinhas indefesas. Um jovem pastor, um homem. Olha como nós precisamos preservar esses homens, irmãos. Porque nesses homens está, sabe o quê? A cura do seu casamento. O caminho reto para os seus filhos. Nesses homens. Cuidado para não ser espiritual demais. Não, mas é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus. Deus usa intermediários sempre. É só ler as Sagradas Escrituras. Ok. É interessante esse cuidado, se vocês observarem. Cuida de ti mesmo para cuidar do rebanho. A saúde do rebanho, o cuidado contigo. Não é interessante isso? A gente devia... Eu estava assistindo uma série, uma porcaria. Eu parei nos 20 primeiros minutos da série.
mas é porque o que ele falou valeu a série todinha, apesar de ser uma porcaria, né? Era uma realidade pós-apocalíptica e tal, e aí eles estavam indo habitar em outro planeta, e aí a menininha perguntou para o pai, tinha um forte muito grande, eles moravam nas casazinhas menores, não tão protegidas, e tinha um forte muito grande, cheio de proteção. E aí a menininha falou assim, pai, para que aqueles fortes, aquela construção tão imponente, tão forte, para que aquilo, pai? Assim, para preservar os nossos líderes. Porque em tempos de guerra, em tempos de caos, nós precisamos de líderes fortes. Tá lá. Pronto. Vou nem assistir o resto da série para não estragar a citação. Nem assisti mais. Nem assisti. Né? Porque ficou alto no meu conceito. A pessoa foi uma porcaria. E aí ia cair no conceito. Então nem assisti mais. Olha a mentalidade. Não era um filme cristão. Não era produzido por cristãos. O aspecto de liderança é uma lei natural, irmãos. Nós precisamos ser liderados. Nós precisamos de líderes. Nós precisamos, é natural isso. Quando nós não aceitamos, nós deveríamos perceber o nosso vacilo na guerra espiritual. Então, precisa pastorear a si mesmo, proteger o rebanho, supervisionar o rebanho, ó, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, é exigido um olhar intenso e intencional sobre o rebanho. E para isso, aquilo que, como eu falei, para muitos de nós pode ser uma mera trivialidade, pode ser um mero detalhe, pode significar uma morte ou vida espiritual. Pode significar uma divisão ou a manutenção da igreja. Aquilo que para alguns pode ser qualquer aspecto de indiferença, pode significar um grande perigo no arraial. A unidade, como foi dito aqui, precisa ser forjada e precisa ser mantida. A harmonia precisa ser cultivada. Outra atribuição, pastorear o rebanho. Para pastoreardes a igreja de Deus. O pastoreio precisa estabelecer e conservar essa unidade do rebanho, e para isso é necessário considerar, é um aspecto interessante, porque parece que aquele discurso de antidiscriminatório, ele adentra na igreja e tira a riqueza do pastoreio da igreja. Observa, na igreja nós temos uma diversidade, mas é uma diversidade em unidade. Na igreja nós temos particularidades que devem servir para abrilhantar a harmonia de unidade. Então, se você é uma pessoa diferente, você tem que ser pastoreado de acordo com a sua particularidade, de uma forma diferente. Se você tem as suas particularidades, você precisa ser pastoreado de acordo com essa particularidade. Não é porque eu cuido de um irmão de uma forma, que eu vou cuidar do outro irmão da mesma forma, com o mesmo tom, usando as mesmas palavras, o mesmo nível de exortação, se eu estou falando com pessoas que têm características diferentes, sensibilidades diferentes, maturidades diferentes, entendimento diferente. Então, esse aspecto de igualdade que nós tanto queremos, é tolice, é estupidez, é morte, não faz sentido. Observa, capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2, Paulo diz, não repreendas ao homem idoso, antes exortam como pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. E esse aspecto de diversidade no pastoreio é esboçado durante todo o capítulo. Ele mostra como nós tratamos aí. Último atributo que eu destaquei aqui nesse versículo, preservar o rebanho. Então, foi proteger lá em cima, agora preservar o rebanho, o qual ele comprou com o seu próprio sangue, falando do Senhor Jesus Cristo. E talvez, irmãos, esse seja o principal motivo de toda a atenção, como eu falei no ministério pastoral, por causa dessa profunda convicção de que o tesouro é tesouro, mas ele não é nosso.
um dia nós prestaremos contas, como diz o autor aos Hebreus. Não foi assim que o Senhor Jesus Cristo diz? Ele diz assim, edificarei a minha igreja. A minha igreja. E olha como é interessante, porque se as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu não posso me acovardar para pastoreá-la. Porque se as portas do inferno não prevalecerão, será que ela vai parar na minha covardia? Na minha falta de vigor? No meu abatimento? Na minha apatia? Na minha preguiça? Não. A igreja é do Senhor. Isso nos coloca com uma tensão absurda de olhar para particularidades que nós não amamos em muitas ovelhas, que nós não gostamos em muitas ovelhas, que nós temos que fazer uma força absurda para ver o caráter de Cristo, para ver o sangue de Cristo, e estar ciente de que precisamos cuidar dela, porque ela é preciosa para o Senhor, e nós entregaremos a Ele. Então, irmãos, para finalizar aqui, conforme nós iniciamos, existem vários motivos com os quais que fazem com que nós não reconheçamos a liderança da igreja, ou não nos envolvamos com a liderança da igreja. Mas todos esses motivos não estão fora de nós, não. Está dentro de nós. Eles estão dentro de nós. É a forma ou para quem nós concedemos acesso ao nosso coração. Nós concedemos acesso ao nosso coração com muita facilidade a influências, pessoas que nem nos conhecem. Nós concedemos acesso ao nosso coração a amigos, colegas de faculdade, de trabalho. Mas nós não concedemos acesso ao coração para aqueles que, apesar de nós, pleitearão por nossas almas. Quantos você pode descrever na sua vida que guerreia por sua alma? Talvez nem seu pai faça isso. Talvez nem sua mãe faça isso. Você, pai, será que seus filhos fazem isso? O seu cônjuge faz? Agora, se você está numa igreja saudável, uma igreja fiel, você pode ter toda a convicção de que pelo menos um, se tiver um pastor, pelo menos dois, se tiver dois pastores, pelo menos 4, se tiverem outros oficiais, esses pleitearão por sua alma. Por que nós não concedemos acesso ao nosso coração a esses homens? Se nós sabemos que foram separados pelo Espírito Santo de Deus para nos vencer e nos entregar a Cristo. Por que nós não fazemos isso, irmãos? Essa ousadia era observada por aqueles que nós tanto amamos, os seus exemplos, pelos puritanos. Olha, George Whitefield, ele diz assim, o ministro morto sempre fará um povo morto, ao passo que se os ministros forem aquecidos com o amor de Deus, eles não podem deixar de ser instrumentos de difusão desse amor entre os outros. Em outro momento ele diz, como Deus não pode enviar maior bênção para uma nação ou para um povo do que dar-lhes ministros fiéis, sinceros e justos, da mesma forma, a maior maldição que Deus pode enviar sobre um povo neste mundo é entregá-los a guias cegos, não regenerados, carnais, mornos e não qualificados. Essa é a grande diferença entre igrejas e igrejas. Os seus líderes, não é a sua estrutura, não é o seu poder aquisitivo, não é o seu bairro, é os seus líderes. Líderes fiéis e comprometidos com Deus, ou líderes carnais e comprometidos consigo mesmo. É isso que determina o que é uma igreja saudável. Simples assim. Simples. Porque esses homens serão fiéis ao Senhor, e não os caprichos do seu filho, e não os caprichos do seu projeto, e não aos caprichos do seu ego. Serão fiéis ao Senhor. E você precisa disso. Nós precisamos disso. Entenderam a liderança da igreja? Sim, tem que entender, irmãos. O tema é esse, né? Entendendo a liderança da igreja. Vamos orar. Oh, nosso Deus, muito obrigado por tuas misericórdias, meu Pai. Nós não merecemos, de fato nós não merecemos a abundância do teu amor revelada nessa multiforme graça do Senhor, ó Deus.
Obrigado, Deus, por saber que somos lapidados por pecadores. Pecadores que somos cuidados e lapidados por pecadores. Que vejamos graça nisso, ó Deus. Que vejamos nisso um instrumento de humilhação e dependência. Rogamos a Ti, ó Deus. Muito obrigado por essa igreja que nos acolhe, que acolhe essa conferência. Que o Senhor seja um instrumento de graça, Deus, para os seus líderes e para cada um dos irmãos que fazem parte dela. Em nome de Jesus.